Nesse vídeo você vai ver o começo, a marcação daquele meu projeto do chess piece. Você vai ver um projeto autoral de fechamento da parte externa de antebraço e mão, com tema de Egito, um escaravelho, um an, tudo com uma cara de joia muito doido. Tem eu também mandando um arranjo de flores, né, no ombro, que ficou bem bacana. E a criação de um projeto autoral maneiríssimo de uma cigana com uma carta de tarô. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, então fica aí. E galera, antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho rápido, mas muito importante aqui pra vocês. O pessoal da Tattoo Pro vai lançar o curso mais pedido pelos alunos, o workshop de traços finos. O lançamento vai ser na segunda, dia 9 de setembro agora, e vai estar com um preço super especial de R$ 197. Essa oferta vai durar só uma semana, depois disso ele volta ao valor original, que é o dobro. Então para você poder fazer parte desse lançamento, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, e aí você vai fazer parte de um grupo VIP que eles estão criando lá com todos os interessados nessa oferta. E assim você não perde essa chance, você já vai ficar ligado, eles vão mandar todos os direcionamentos lá no dia de estreia, no dia de lançamento. Então não esquece, segunda-feira, dia 9 de setembro é o lançamento, a oferta de R$ 197, que é metade do preço, vai durar só uma semana. Para participar, corre aqui no link que está na descrição do vídeo, clica lá para entrar no grupo e não ficar de fora dessa, beleza? Eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 1h53 e ontem foi dia de adiantar mais alguns projetinhos, né? Aqui eu fiquei em casa desenhando e o primeiro deles foi voltar, na verdade, naquele projeto do chess piece que eu tô fazendo pra Letícia, né? Aquele fechamento de peitoral com o lampião e as peônias. A gente tinha fechado praticamente toda a parte de linha da última vez que eu mostrei aqui. Ela tinha aprovado mais ou menos as formas e tal, eu fiz só uns retoques bem delicados, assim, me dei algumas nuances, algumas linhas, enfim, melhorei um pouquinho só essa parte de desenho para deixar completamente redondo. E ontem foi basicamente dia de sombrear e colorir, ou seja, fazer a finalização dessa arte aí. Primeiro eu fui fazendo, né, toda a sombrinha ali já para dar algum volume, né, nos objetos, para projetar, né, essas sombras, dizer o que é mais escuro, o que é mais claro, e logo em seguida eu vim jogando a cor, que é o trabalho maior nesse caso aqui, né, de criar uma paleta e um mapa de cores, e não só isso, mas também uma iluminação interessante aí, já que a gente está falando, né, de objetos que estão com um lampião, com uma luz ali no meio que vai influenciar na composição dessa cena. A ideia inicial da Letícia era botar dentro do lampião como se fossem vagalumes, assim, né, como se ele tivesse uma luz verde azulada, assim, né, meio turquesa, e uns pontos de luz, como se fossem vagalumes que estivessem iluminando ali, e não uma vela ou nada de fogo ou algo assim. Então, seguindo essa premissa, eu criei uma paleta de cores ali para peônia, né, para as peônias, que fosse servir complementarmente ali, né, contrastar com essa luz do lampião. A peônia normalmente, né, a gente vê muito sendo usado em alguns tons de rosa e tudo mais, e eu usei uma característica que ela tem de ter uma cor mais escura na parte externa da pétala e na parte interna uma cor mais clarinha. Então nessa parte interna eu coloquei um rosa clarinho ali, né, meio puxado para um tom de pele, e na parte externa um vinho arroxeado, puxando ali para o roxo, mas ainda, né, num tom um meio termo aí desses tons. E a ideia é que esse vinho meio arroxeado também contrastasse com o verde, né, um verde mais escuro ali, mais sóbrio ali das folhas, né, da própria peônia, e também contrastasse com a luz azul esverdeada, né, um tom mais claro ali. E aí eu fui inundando essa luz em todas as folhas, né, deixando áreas de brilho ali em todas as pétalas e tudo mais, como se toda aquela composição tivesse imersa na mesma luz e tivesse fazendo essa passagem aí. E isso gerou um contraste bem bacana, um degradê bem interessante entre todos os tons e esses tonzinhos claros ali da luz. No meio do lampião, na hora de fazer os vagalumes, eu acabei dando uma pirada, né? Em vez de fazer só as bolinhas de luz com uma luz chapada flat, como seria, né, a ideia que a gente teve, eu acabei brincando um pouco com a textura, fiz um pouco de textura como se fosse algumas pinceladas dentro daquele efeito meio expressionista que eu gosto de brincar às vezes, fazendo uma certa referência
referência aí à estética do Van Gogh, aquela coisa do céu estrelado. Enfim, fiz uma brincadeirinha aí que foi pra propor a ela já uma liberdade artística que eu tive, que eu achei que ficava bem legal, botar como se fosse um recorte ali nessa parte interna com uma textura diferente, com uma parada diferente acontecendo. Eu não sei ainda se ela vai aprovar, mandei pra ver se ela curtiu, mas se não curtir, pelo menos o desenho já tá muito próximo, eu acredito, do que vai ser a versão final. Eu vou voltar aqui pra mostrar se tá fechado, se a gente vai mudar alguma coisa ou outra, porque a gente deve começar a tatuar ainda nessa semana. E logo depois de finalizar essa arte, eu ainda fui fazer mais uma, só que dessa vez mais rapidinho. É uma arte pra Daniele, que já tatuou comigo. Ela fez o Edward e o Alphonse Eric de Fullmetal Alchemist no ombro dela, e ela dessa vez queria fazer uma coisa mais simples. A referência que ela me mandou era um trabalho em linha só, bem delicadinho, mais comercialzinho, de uma xícara de café. Então, partindo dessa ideia que ela queria, eu conversei com ela, perguntei se ela queria daquela forma mesmo, se ela não queria uma coisa mais desenhada, original, já que ela gosta, né, bastante do meu desenho, das artes. Ela já tem expressado bastante isso nas vezes que a gente conversa sobre os projetos. Então eu dei umas referências pra ela, né? Fiz uma contraproposta de mostrar como esse trabalho podia ser um pouco mais refinado, com um acabamento mais personalizado. A ideia seria fazer uma xícara meio que de porcelana, assim, meio que ornamentada, com um cafezinho dentro, só que mais trabalhada, com, né, volume, cor e tudo mais. Então ela tinha curtido a minha referência e eu fui trabalhar em cima dessa ideia. Peguei uma imagem de uma xícara ali, fui estilizando as linhas, desenhando e tal, bem delicadinho, mas bem trabalhado no acabamento, né, nos brilhos, no efeito da porcelana ali e no cafezinho com a fumaça. Então o resultado foi esse, eu curti pra caramba, porque normalmente eu não faço trabalhos tão simples que eu consigo imprimir um pouco do meu estilo mais autoral hoje em dia. Eu tenho uma dificuldade hoje em dia de fazer flash, por exemplo, porque eu acabo querendo pirar muito, botar muito detalhe, e pra eu poder pirar, acaba que tem que ficar muito complexo. Então eu tenho preferido fazer trabalhos maiores, mais elaborados, mas esse foi um que saiu relativamente simples e ficou bem bacana. Então é isso aí, mais um trabalhinho. Esse deve demorar um pouquinho mais pra ir pra pele, nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês. Hoje é terça-feira, são 1h22, e ontem à noite eu sentei pra adiantar o projeto da Giovana, que tá marcada comigo pra tatuar na semana que vem. Ela tinha me mandado uma referência de um trabalho meu, de uma rosa que eu fiz numa mão, e ela queria uma parada mais ou menos nessa pegada. Ela gostou muito dessa rosa e queria uma coisa mais ou menos no mesmo estilo. Então a gente viu mais algumas referências, eu mostrei algumas outras pra ela, pra ver se era mais ou menos na pegada que ela queria. Então a gente foi entender bem isso, e ela me falou que queria bem no meu estilo próprio aí. E aí eu fui sentar pra criar. Ela quer mandar no braço um arranjo, né, um conjunto de 3 rosas vermelhas ali, de acordo com a referência dela. Ainda que seja na mesma pegada, né, tem algumas diferenças. A primeira é a diferença de escala, já que na mão é um pouquinho menor, né, então o trabalho saiu mais simples, considerando também que são 3 rosas ali, né, se organizando nesse espaço. Além disso, tem uma questão de atualização também do meu traço, do meu estilo, da minha forma de acabamento. Tudo isso hoje em dia tá um pouco diferente, um pouco mais rebuscado. Então eu tentei fazer um cruzamento dessa expectativa que ela tinha com o que reflete o meu trabalho mais atual, né, mais autoral. Eu usei também como referência uma outra rosa que eu criei há pouco tempo, uma cliente minha para uma cobertura, que essa sim reflete bastante do meu trabalho bem mais atual. Peguei algumas outras imagens ali para criar e fui rabiscando, né, a partir de fotos, a partir de referências fotográficas, mas dando aquela grande estilizada, né, para poder harmonizar o movimento das pétalas. Cada rosa que você pega de foto, assim, acaba sendo muito diferente uma da outra. Então a ideia aqui é tentar deixar todas elas meio que da mesma família ali, acaba, tipo, estilizando o design das pétalas, né, aquelas quinas, as dobras, as estilizações, deixando ela mais angulada, deixando ela com mais personalidade aí, para as 3 se falarem entre si. E depois aí sim eu vim fazendo o trabalhinho de sombra e de cor, que é o mais importante aqui, bem tradicionalzão, né, vermelho vinho assim com um verde mais apagadinho ali, para fazer esse contraste. Então esse foi o trabalhinho de ontem, ainda não sei se está aprovado, vamos ver se vai correr tudo direitinho e eu volto aqui para mostrar. E hoje foi dia de começar aquele projeto do chest piece, no fechamento do peitoral da Letícia. Na verdade hoje foi dia de fazer a marcação. Quando ela chegou, né, a gente foi tirar o stencil, né, fazer lá o decalque, e aí acabou que foi bem rápido essa parte. A gente estava com expectativas que ia demorar bastante, né, pelas outras experiências que a gente tem de projetos maiores, até achar o melhor encaixe, o melhor tamanho, especialmente porque envolve simetria, mas nesse caso a gente teve um pouco de sorte, mas também o fato de que a gente já tinha alinhado ao centro aqui, né, na parte da frente da garganta dela, uma mariposa, e aqui abaixo, na parte do underboob dela, um morcego que a gente fez anteriormente. Os dois são bem simétricos, então a gente já tinha mais ou menos o eixo central ali para alinhar, para guiar, né, pela anatomia do corpo dela. Isso facilitou um pouquinho, foi mais fácil de fazer esse encaixe por causa disso. Então a gente fez todos os traços de sume, usei o sume mais diluído da linha da Viper, né, o sume 5, que é o mais clarinho,
E eu tracei tudo com uma liner 3, uma seçãozinha só de marcação mesmo, que vai cicatrizar, vai ficar bem clarinho, pra depois eu vir finalizando por partes. Quem acompanha aqui já viu que eu faço geralmente assim a divisão de projetos maiores, eu deixo tudo marcado no sumo pra não ter perrengue, e depois eu venho por áreas, em vez de ter que fazer, sei lá, toda a linha, né, toda a sombra, toda a cor, eu venho finalizando em cada bloco ali. Já sai uma seção terminada em alguma parte com traço, sombra e cor, porque a cicatrização fica melhor, né, os pigmentos se somam melhor se cicatrizados juntos do que em etapas, um por cima do outro. A gente deve ter demorado mais ou menos 2 horinhas marcando tudo, foi bem suave, a vantagem é que eu posso ir mais rápido, não precisa ficar perfeito, né? Se eu tivesse que traçar todas as linhas, os bolds, tudo conforme a arte final, a gente ia fazer uma sessão muito longa, provavelmente ia ser muito dolorido pra ela. Então é isso. Esse foi o resultado, tá marcadinho. Assim que cicatrizar, a gente começa pra valer mesmo esse projeto e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Hoje é quinta-feira, são 2 horas e 9 minutos e eu tô chegando agora no estúdio pra fazer mais uma tatuagem. Mas antes de falar sobre isso, ontem à noite eu não consegui parar pra gravar porque eu terminei bem tarde. Mas ontem foi dia de criar mais uma arte, né, pra uma cliente nova, Vitória, que entrou em contato comigo porque ela queria fazer uma cobertura. Fez uma tatuagem não faz muito tempo, que ela não gostou do resultado, além de ter ficado meio falhada e tal. Então ela queria cobrir. E aí a referência que ela me mandou era de um arranjo de flores, né? Como se fosse uma peônia ali, mas não tava meio característico tanto assim, né? Ela tem aquelas pétalas que se abrem, né? Se envolvem ali, se fecham no meio. E aí a gente trocou uma boa ideia de como fazer essa cobertura funcionar em termos de disposição dos elementos. Eu fiz até uma colagem bem improvisada ali, com as referências que ela me mandou mesmo para mostrar uma forma que poderia funcionar, assim, da disposição dos elementos. Já que tem um trabalho ali que são 3 tarjas, né? Uma preta, uma azul e uma vermelha. O nosso maior desafio é cobrir a tarja preta, claro, porque nenhuma cor assim vai cobrir esse preto direitinho, então teria que ser alguma coisa muito escura ou só preto mesmo. Então eu preciso criar uma imagem que a parte mais escura dela esteja posicionada ali nessa parte. Minha sugestão foi usar folhas, né? Já que as flores a gente vai trabalhar com a cor, a gente pode fazer uma folha bem escura, com o meio dela praticamente preto e só nas pontas, nas beiradas, dar um tom de esverdeado ali, de forma que sirva como uma moldura para a flor, né? Mas que fique funcional aí a cobertura. E aí nos outros retângulos, né, o vermelho e o azul, dá pra gente tentar cobrir com uma cor mais sólida, né, um vermelho escuro, uma coisa assim. A gente partiu dessa premissa e eu fui criar uma arte pra ela. E eu fui fazer uma criação bem autoral, assim, né. Eu acabei propondo pra ela umas soluções com uma certa liberdade artística e também por algumas questões de limitação técnica da cobertura, eu propus fazer uma flor mais aberta, né, ou seja, com as pétalas mais descamadas, assim, mais espalhadas. Isso pra poder dar uma explicada melhor na imagem. Porque quando ela fica toda muito fechada, especialmente porque na referência dela era tudo de vermelho, você não entende o que é miolo, o que é parte externa, fica um pouco embolado. Então eu propus fazer essa diferenciação não só mostrando mais aberto, e também fazendo com cores diferentes, a parte externa, né, a parte de fora e a parte de dentro do miolo, para poder separar um pouco mais hierarquicamente essas partes aí. Além disso, eu propus uma variedade de esquema de cores, ou seja, o miolo mais clarinho ou de alguma outra cor ali. Isso para fazer essa diferenciação também. E não fiz os botões. Na colagem que eu mandei inicialmente, ela me pediu para colocar uns botões ali na parte de cima para tentar fazer a cobertura dos retângulos. Eu achei que era mais seguro fazer com as pétalas, né? As pétalas mais abertas, porque elas são mais largas e mais sólidas, não tem muito detalhezinho. Então eu consigo cobrir com uma cor chapada muito mais fácil. Então eu fui mais para um lado de peônia com um traço mais oriental, assim. Esse é o resultado aí da arte. Eu cheguei até a propor um esquema de cores diferentes, né? A original dela era toda vermelha, então a primeira versão que eu mandei era vermelha com os tons de rosa, mas eu também propus essa versão vermelha na parte externa com os tons lilás na parte de dentro, que eu achei muito maneiro e aumenta mais o contraste. Mandei pra ela provar, tô esperando o resultado e daqui a pouco eu volto pra dizer pra vocês. Hoje é quinta-feira, agora são 7h57 da noite e eu acabei de terminar a tatuagenzinha lá do escaravelho com o Anki, né? O tema egípcio que eu mostrei eu criando essa arte também aqui anteriormente nos vídeos da semana. E eu mandei no antebraço do Felipe Malfoy, que já fez um montão aqui comigo. E bom, a gente chegou lá, foi decalcar, né? O maior desafio aqui no encaixe desse decalque era porque tem a junção aqui, né, no pulso da mão com o antebraço, e a ideia era fazer uma peça única, escaravelho posicionado ali na mão
E o resto, né, a parte do anque ali com aquele fundo, fechando o restante do antebraço dele, terminando coladinho ali com uma tatuagem que ele tem perto da dobra, que são tipo 2 listras pretas. Então a gente tinha que fazer um encaixe que ficasse paralelo a essas 2 listras e acompanhasse o sentido do braço. Só que o braço não é, né, 100% retinho. Então o que eu fiz foi cortar, né, dividir esse stencil em 2, a parte da mão e a parte do antebraço, e aproveitar que tinha um elemento de ligação ali, que é tipo o sol, né, aquela bola laranja ali que tá na ponta da asa do escaravelho, que dá pra eu rotacionar o encaixe meio que até achar o ângulo que faz sentido ali no braço dele. Então foi isso que a gente fez, funcionou direitinho, ficou bem legal. Tracei praticamente ela toda com uma liner 11 pra dar uma linha de destaque bem presente, e os detalhes mais fechadinhos, entre as asas, algumas linhazinhas assim, eu fiz com uma liner de 5 mais delicadinho, mas o principal dela foi todo com uma liner de 11, e aí depois eu vim sombreando e colorindo com uma Magnum Round 13. Como a ideia era fazer um efeito de joias, né, de pedras, bem com bastante brilho, eu usei bem pouca sombra, assim, só em algumas partes que era necessário para dar um certo volume, mas muito controlado. O resto foi direto na cor para ficar bem vibrante, bem vivo. Nos verdes, né, eu usei um degradê de verde esmeralda para um verde água. Fiz um meio tom na mistura dos dois, mas foi bem uma transição assim para dar um efeito bem dramático de brilho mesmo, né? De um verde bem fechado, bem escuro, mas ainda puxado pro azulado, para esse verde água ali, que é meio turquesa, né? Meio azulado também, meio esverdeado. Os dourados eu fiz um degradê de um marrom claro pro amarelo ouro, pro amarelo canário. Eu gosto de usar essa gradação desses 3 tons. O marrom claro, ele funciona muito bem como a sombra da parte dourada, né? Como a parte mais escura do dourado. O amarelo ouro, ele é o mais vibrante, né? E aí o canário faz os brilhos, as luzes mais intensas, fica bem bacana. E aí no fim, recheei com vários pontinhos brancos para fazer bastante brilhinho, bastante efeito de luz, e o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Agora eu tô indo para casa que eu tenho mais uns trabalhos para fazer, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Valeu! São 2 horas e 13 minutos da madrugada de quinta para sexta-feira, e eu parei agora. Na verdade eu terminei agora de fazer, né, a nova versão da arte da Peônia, que eu falei mais cedo. E a ideia aqui foi ficar bem próximo da referência original, né, exatamente na mesma pegada ali, da referência que a Vitória mandou para mim, e fazer, né, o efeito da cobertura ali, fazer a cobertura efetivamente não só com umas folhinhas, né, naquela parte do retângulo preto, mas com 2 botões da mesma flor. Então a ideia era fazer ela mais fechadinha, né? Eu fiz ela com menos, as pétalas menos abertas, dando mais ênfase em algumas folhas disponibilizadas ali ao redor. Como ela queria tudo realmente em vermelho, como na referência, então eu fiz um trabalho de sombra ali para poder criar um volume bem interessante, e principalmente para funcionar aí a cobertura, né, nas áreas que tem que passar em cima né, que é em azul, que é em vermelho. Então jogando umas pinturas mais preenchidas nos detalhes ali, vai criar uma uniformidade ali, né, por cima, e acho que a gente vai conseguir disfarçar esses retângulos dentro de uma forma que vai ficar bem orgânica, vai ficar bem legal. Inclusive eu esqueci de falar, né, na última vez, quando eu tava falando do desenho anterior, da primeira versão, já que ele não vai ser tatuado, né? Aquela primeira versão ela está disponível, e se você curtiu aquela peônia, se você tá a fim de mandá-la para a pele, entre em contato comigo. Essa aqui que eu gostei muito do efeito das cores, né? A parte externa vermelha e a parte interna de lilás. Tô afinzão de mandar essa aí para a pele também. Então se você curtiu, entra aí em contato e vamos trocar essa ideia, especialmente se você for do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que eu tô sempre tatuando lá também. Então é isso, mandei agora pra ela, vamos ver se tá aprovado, mas eu acho que essa tá suave, porque eu não criei, não propus nada muito diferente da referência. Se eu tiver que mexer, vai ser provavelmente algum detalhezinho. Amanhã tem mais, não sai daí que eu já volto, valeu. Hoje é domingo, são 2 horas e 13 minutos. E falar um pouquinho sobre os últimos 2 dias que eu também não consegui parar na correria. Então na sexta-feira foi dia de criar uma arte muito especial. Já faz um tempo que eu e a Luma, minha namorada, tivemos a ideia de fazer, né, uma tatu nela. Que a ideia inicial era uma bruxa, né? A gente queria fazer alguma coisa com esse meu traço autoral, mas com uma temática de ocultismo, enfim, esoterismo, essas pegadas assim. E aí a gente finalmente conseguiu sentar pra criar juntos. É um projetinho que a gente já tava querendo fazer há um tempo, eu tava bem ansioso. Então foi dia de criar essa arte, né? As referências que a gente tinha, que a gente viu juntos e que eu tinha separado, eram em grande maioria de um artista em específico, e tinha uma vibe muito parecida com o que a gente queria, tanto em questão de estética, né, principalmente, e com relação à paleta de cores, né. Eu queria trabalhar com uma paleta um pouco mais limitada, uma paleta mais sóbria. No caso eu tô falando do Charlie Chow, que é um artista que eu sigo lá no Instagram. A gente começou a estudar, eu peguei, né, o molde toda a área externa aqui do ombro, né, que é a ideia de encaixar aqui, então fazer basicamente fechar toda a parte externa. Ele vai dar uma abraçada, né, vai dar uma volta ali. E aí eu comecei a
estudar, peguei uma foto de uma modelo que a gente achou num ângulo que era bem interessante, fiz uma colagem com uma foto de uma mão e uma carta, né? A ideia era ela estar segurando uma carta de tarô desde o início, então fazer aquele bustozinho segurando a carta, assim. E eu curti muito a estrutura, né, base, né, da posição, porque deu um dinamismo muito legal. Ela tá num ângulo meio visto de baixo, e aí o ângulo da mão meio que jogando aqui, assim, segurando a carta, tá bem bacana, ficou bem dinâmico, eu curti bastante. E aí eu fui estudando todo o desenho, né? A ideia inicial era botar um capuz, eu queria muito trabalhar com capuz, mas no final das contas a gente optou por mudar, deixar o cabelo dela mais solto, mais aparente. Então, em vez de capuz, eu botei um lenço na cabeça, e aí foi pra uma vibe mais cigana, né, do que bruxa, uma coisa meio vidente, meio médium, assim. E também tem tudo a ver, porque ela trabalha com tarô, né? Ela lida com mediunidade, com tudo isso, então fica muito dentro de tudo que a gente queria representar. E esse vai ser, se tudo der certo, o primeiro de uma série de vários trabalhos nessa pegada. Eu vou fazer aí pra portfólio, né, eu quero muito fazer uma série de misticismo, ocultismo, esoterismo, enfim, um monte de coisas. Vão ter vários outros trabalhos aí pra combinar com esse. O resultado final é esse aí que vocês estão vendo, eu curti pra caramba e tô ansiosíssimo pra mandar pra pele. Então assim que isso acontecer, eu vou voltar aqui e mostrar ele sendo tatuado, beleza? Bom, e sábado, ontem no caso, foi a última tatuzinha da semana. Foi dia de tatuar a Giovana, que queria fazer, né, aquele arranjo de rosas aqui no ombro. A gente já tinha mexido um pouquinho, né, da primeira versão que eu mandei pra ela, que era bem mais autoral, né, do jeito que eu costumo desenhar mais rosa na minha pegada. Ela pediu pra mudar um pouco, que ela tinha visto umas referências de uns trabalhos mais antigos meus, e ela queria mais parecido com aqueles. Então eu acabei dando uma simplificada, assim, né, buscando uma linguagem que ficou um pouquinho mais crua, tirando um pouco de detalhes e tal, deixando uma rosa mais basicona, menos estilizada, com um pouco menos de personalização, assim. Eu tirei um pouco o angulado das pétalas e tal. A gente jogou pra pele, foi mais ou menos umas 5 horas aí de sessão. Tracei com uma liner 14, praticamente tudo, só os traços internos de dentro das folhas eu tracei com uma liner 9. Eu optei por fazer isso porque, como o desenho ficou relativamente mais simplificado, né, com menos linhas, eu achei que o traço de 14 ia pesar, ia destacar ele mais, ia recortar ele bastante, já que a forma em si tava bem simples, então dava pra fazer com uma linha um pouco mais espessa aí. Então essa foi a minha abordagem, depois eu vim sombreando e colorindo com uma Magnum Round 13. E esse é o resultado que vocês estão vendo aí na tela. Essa foi a última tatuzinha da semana. Bom, é isso, eu vou encerrando aqui o vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever aqui no canal se você está chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, então é coisa pra caramba, bastante conteúdo, não perde, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.